Nossa, tem uma série de coisas. Eu acho que, assim, duas coisas muito difíceis para mim. Primeiro, tempo, gerenciamento de tempo. Tem muitas exigências, e eu me sinto responsável por essas exigências, me sinto responsável por atender. São exigências que fazem sentido, não são exigências absurdas, né? Questão de visitas, e isso atrapalha a qualidade do meu trabalho teológico, né? A parte prática acaba assumindo maior tempo do que a parte teológica. E agora eu estou em um período de recomeço, né? Eu saí da paróquia que eu estava pastoreando até julho. Agora eu mudei para São Paulo e vou começar um projeto aqui com as gerações alfas. É para todos, né? Mas a gente vai ter uma estratégia de alcance para as gerações alfa e Z, porque nas pesquisas que estão saindo aí, que nem da Datafolha, a gente está perdendo essas gerações, né? A maioria deles já são sem religião. Sem religião já é maior do que católicos e evangélicos unidos. Assim como a Europa perdeu os baby boomers, os Estados Unidos perdeu os milênios, a partir dos milênios já o pessoal abandonou a igreja. Agora nós estamos perdendo aqui no Brasil as gerações Z e Alfa, né? Provavelmente o Brasil vai ser um país secularista daqui a 10, 20 anos, por causa dessas gerações aí. E aí eu estou nesse projeto agora para trabalhar com eles e, assim, eu provavelmente vou estar junto ao distrito aqui, junto a alguma comunidade e tudo mais, e eu peço a Deus que me ajude para que eu saiba gerenciar meu tempo, porque a parte prática, assim, a gente estuda teologia para traduzir isso para as pessoas, né? Não adianta nada você... claro, não falo para quem trabalha no campo, né? Para aqueles que trabalham na universidade, na academia, já é outra história. Aí tudo bem, as pesquisas acabam sendo o mais importante, a qualidade da pesquisa, o foco na pesquisa e tal. Mas para a gente que trabalha no campo, a gente pesquisa para traduzir isso para as pessoas, né? E só que se a gente fica muito focado no pessoas e deixa a pesquisa, deixa o estudo de lado, o nosso trabalho com as pessoas vai caindo de qualidade também, entendeu? Então, eu vejo isso. Antes de eu sair, meu trabalho estava caindo muito a qualidade, porque as questões práticas estavam me tomando muito tempo. Então, acho que o principal desafio... Eu sou uma pessoa muito, assim, não sou um primor de organização, mas até por causa do meu problema que eu tenho mental, me atrapalha muito a memória, de esquizofrenia, né? Então eu tenho que me organizar direitinho, né? Tem que tudo seguir uma lógica, uma organização, tudo tem que seguir certinho. E meu tempo também, tempo para isso, tempo para aquilo, senão eu esqueço, minha memória vai embora. Tem que estar tudo anotado, tem que estar tudo certinho, tem que ser um robozinho em muitas coisas. Só que nesse ponto é difícil, porque as demandas sempre estão aparecendo, sempre estão aparecendo. Você precisa fazer uma coisa aqui, precisa fazer uma coisa ali. E pastor faz tudo, né? Até formatar computador, pastor tem que formatar computador. Pastor, meu computador tá com problema, vem aqui me ajudar. Você vai lá formatar computador, faz parte do trabalho pastoral também. Então, tipo, e aí, por um tempo que você tá lá formatando o computador, você podia estar estudando, entendeu? Então, assim, saber organizar essa questão do tempo, eu acho que para mim é o principal desafio. E o segundo é a questão de organização pessoal também, que é a questão financeira, né? Porque, bom, existe toda uma questão em cima dessa parte financeira, mas é um desafio quando você começa no ministério, você investir, você organizar a sua vida, porque os seus gastos também fazem parte do seu ministério também. O que você gasta também faz parte do seu ministério. E isso é um desafio muito grande. Eu acho que, para mim, os dois principais desafios nesse começo, esses primeiros anos de ministério que eu tenho aí, são esses: a gerenciamento de tempo e a gestão financeira, né? Que para mim é difícil por causa dos meus problemas de saúde, acaba tomando muito gasto, mas enfim, eu acho que tudo organizando a gente consegue resolver direitinho. Muito bem, Thiago. Guilherme. Bom, eu faço coro ao que o Thiago expôs sobre gerenciamento de tempo. Realmente é uma coisa que desgasta muito a gente. E tem essa questão que realmente
impacta na nossa elaboração teológica, no tempo que a gente tem para ler bons livros, preparar as reflexões. Então, o senhor citou, né, o Júlio citou a presença do André, ele foi congregar lá comigo e tem ajudado a comunidade, porque é uma pessoa que tem conhecimento teológico e está ministrando os estudos bíblicos. E isso já possibilitou que eu me dedicasse mais a outras questões, tanto do ponto de vista do trabalho pastoral, como questões administrativas, mas sempre, assim, o dia começa muito cedo, termina muito tarde, muitas coisas para fazer e demandas novas surgindo. Mas como o Tiago explorou muito bem, eu pensei em outro ponto, que é implementar uma visão, uma filosofia ministerial, né? Quando você, eu acho que é o caso de todos aqui, fazem parte de uma denominação histórica, o trabalho não é de base, né? Agora o Tiago tem esse desafio. A igreja já tem uma história, uma cultura, e, por exemplo, eu assumi uma igreja que precisa de revitalização, né? Esse nome ganhou bastante popularidade. Que é basicamente uma comunidade que se esvaziou ao longo do tempo por N fatores. Então, algumas mudanças são necessárias. E não são mudanças... Eu tenho uma coisa, né? Eu gosto de liturgia também, a gente ali promoveu um curso de liturgia reformada clássica e tal, e as pessoas sempre jogam para essa questão muito clássica, da igreja engessada, mas às vezes não tem a ver com isso, né? Tem a ver com a comunidade se enxergar mesmo como discípula de Jesus Cristo e de todos estarem motivados a proclamar o evangelho para a cidade, para o bairro, na perspectiva assim do Timothy Keller. Implementar essa visão é desafiadora, porque existem, né, não é como a igreja de Corinto que existem as facções, mas às vezes a gente está vivendo um tempo de disputas de narrativas, né? Isso influencia a igreja também. Então, eu acho que foi até o Tiago que postou uma frase que ele disse assim, que as pessoas querem ensinar teologia por pastor, algo do tipo, ele tinha postado. Então é basicamente isso, né? A gente às vezes tem consenso, né, no conselho, vai implementar. A comunidade tem recebido muito bem, né, onde eu estou servindo, mas em outras vivências que eu tive, em outras igrejas, eu noto isso. As pessoas têm sempre questões que elas colocam que às vezes são boas para a gente refletir e repensar. Mas nós também, como pastores, sabemos de pontos de tensão que não devem ser expostos para a comunidade, né? Enfim, de pecados e vícios que as pessoas têm na vida particular e que às vezes chegam, confessam para você, e aí elas próprias pedem, às vezes, para não participar de algo, e aí surge, eu estou dando um exemplo, não que isso ocorreu, né? Mas aí surge alguém e pergunta, por que tal pessoa não foi envolvida? Você não pode dizer o porquê. E então, assim, e isso gera alguns conflitos também, né? Porque a gente é amigo das pessoas, tem que ser o pastor próximo, mas ao mesmo tempo tem que ter esse zelo pastoral de cuidado, né? Com as crises mais variadas que as pessoas podem enfrentar. Então, eu colocaria, né? Faria cor essa questão que o Tiago colocou, de gerenciamento de tempo, implementar a visão, que eu acho que é algo que todos os pastores, independente da idade, vão ter que lidar em suas comunidades. E a terceira é de ter proximidade com a comunidade, mas ao mesmo tempo ser um pastor que propicia reconciliações e que também garante que a comunidade não tenha contendas, ou seja, né, ter essa sabedoria de não colocar aquilo que é privado no público, às vezes, se for necessário, apanhar pelo bem da comunidade. Não estou aqui querendo ser um masoquista, né, e nem uma teologia do sacrifício, mas a gente tem que lidar com isso, né? Academia, eu trabalho também na faculdade da igreja, nós temos conceitos fundamentais e quando eles são levados, nós temos, para implementar esses conceitos teológicos, vários desafios contextuais que são levados, às vezes, em consideração na nossa reflexão, mas que a gente vai ter que descortinar no nosso dia a dia. Então, são esses que eu pontuo. Muito bem, Guilherme. Está aqui um registro de uma ovelha sua. Estamos muito felizes com o nosso pastor Guilherme. É novo em idade, mas muito capacitado. Essa live está muito boa e proveitosa, diz também a Neide Stefano André.
Pastor Israel, quais têm sido os seus principais desafios na atualidade na Igreja Metodista Hoje, atualmente, estou na Igreja Metodista em São Roque, aqui São próximo Roque, a Ibiúna. Só fazendo uma correção, Júlio, eu comecei o ministério com 25 anos, na primeira igreja, um ponto missionário, que era uma realidade muito acolhedora, mesmo eu sendo novo, e com 27 anos eu fui para uma outra realidade, que foi Parada de Taipas, né? Eu não iniciei com 27, só fazendo uma correção aqui. Eu passei já por 5 igrejas nesse tempo de pastoreio. Eu já pastoreei igreja de interior, igreja de litoral, igreja de periferia. Cada uma tiveram uma realidade diferente, o povo tem uma cultura diferente, embora sendo a mesma denominação, embora sendo a mesma doutrina, embora sendo a mesma crença, enfim. E cada uma dessas igrejas eu tive que atuar de forma diferente. Ora por vezes mais gestor financeiro, devido à necessidade para isso, ora por vezes mais visitador, mais pastoral do que teológico, outras mais ao centro da cidade, mais teológico, né? Porque o povo gosta de uma boa palavra, uma palavra bíblica. Então, os desafios foram diversos e eu tive que me reinventar várias vezes. Mas, como o Surian falou, eu e ele, por termos uma idade parecida, estou com 40 anos, nós pegamos mudança não só de era, né? Mas nós pegamos uma era de mudança, né? Então, a gente viu a internet de escada, hoje a gente está na fibra ótica. A gente viu hoje uma igreja que muitas vezes, como ele mesmo citou, é mais ideológica do que cristocêntrica ou evangélica, digamos assim, no seu sentido mais simples. Então, hoje nós temos uma realidade de igreja. Eu sempre fui pastor de toda a igreja, eu nunca fui pastor só de jovens, ou de criança, ou de adolescente. Fui pastor de igreja. E ao ser pastor de igreja, eu também sempre me preocupei em atender a todos, pastorear todos, né? Mas eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo, ele exige de nós uma sensibilidade, há um pluralismo em meio à diversidade. Ao mesmo tempo que eu tenho visto aqui, não só na minha igreja, em outras igrejas também, até em outras denominações com colegas pastores, nós temos pessoas que domingo de manhã está na igreja, depois está no horóscopo, depois está no espiritismo. Nós temos aí uma religiosidade plural muito grande, né? Nós temos aí as pessoas buscando astrologia, ao mesmo tempo que agradece Jesus, agradece o universo. Então, a gente está vivendo um mundo muito esquisito, né? Eu costumo, de forma aqui bem simplória, dizer que antigamente o cachorro urinava no poste, hoje é o poste que está urinando no cachorro, né? De forma bem simplória. Mas nós estamos pastoreando em tempos emergentes, né? Onde as demandas são grandes, a pluralidade, o sincretismo é grande. E eu acredito que esse é um desafio para mim, né? E não só em relação à igreja local. Porque cada igreja local ela tem as suas demandas, suas necessidades, e a gente precisa se adequar a elas, enxergando os pontos fortes, os pontos fracos, enxergando os pontos cegos, não só da comunidade, como os nossos também. Então, eu acredito que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo que exige de nós uma clareza, uma profundidade de convicção, de fé e também de responsabilidade com aquilo que a gente crê. Muitas pessoas confundem. Religião não é um lugar para a gente buscar ideias. Religião é um lugar para nós buscarmos crenças. E hoje as pessoas estão confundindo a religião, um lugar para buscar ideias, ou transformando as ideias em religião. Então, eu acredito que nós temos vivido esse tempo, essa pós-modernidade líquida, como já dizia Bauman, né? E eu quero só finalizar dizendo que eu sempre quis estudar muito, né? Eu gosto muito de estudar, tenho outras formações, outras pós-graduações, e hoje eu estou vivendo um momento da minha vida que eu não estou mais como um pastor titular da igreja, estou como um pastor ajudante. A gente chama de pastor coadjutor. Isso tem me possibilitado a ter uma outra profissão. Nessa altura do campeonato, hoje eu não só
pastoreio a igreja de forma parcial, como ajudante da minha esposa. Sempre fui eu o titular e ela ajudante. Hoje, na atual conjectura, eu atuo também como psicanalista. Inclusive, daqui a pouco, às 5 horas, tenho um paciente. E tenho tempo também de poder estudar, graças a Deus. Então, faço as visitas, faço o que eu tenho que fazer. E hoje eu tenho conseguido também me dedicar aos estudos, né? Tenho conseguido também me dedicar aí, com outras coisas também, devido a não estar mais 100% à frente como um titular da igreja, mas tenho apoiado a minha esposa e tenho estado com ela sempre que possível como pastor ajudante. Mas eu acredito que o desafio para mim hoje é mais entender a realidade que a gente está vivendo no nosso entorno.